Boa noite, pessoal. Vou compartilhar com vocês a introdução do conteúdo de ruminante, né? E eu já vou começar já explicando o conteúdo, que esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo e acabei vendo um pequeno problema. É por isso que eu tô gravando de novo. Então, vamos conversar sobre ruminantes, buscando introduzir esse assunto para vocês, a fim de tornar mais palatável, porque esse conteúdo ele tende a ser um conteúdo mais denso, tá bom? Então, deixa eu tomar um copo d'água, então, para se hidratar. Tá bom, então vamos começar. Então, compreendendo que esses processos físicos da digestão do ruminante na boca, ou seja, na cavidade oral, são a apreensão, a mastigação e a deglutição. Então, compreende-se como apreensão essa capacidade que esse animal ruminante tem de capturar esse alimento que está externo a ele, né? Então pensando numa gramínea, se a gramínea continuar lá parada e esse animal não ingerir suas partes aéreas, né? Suas folhas, daí nada vai servir ter aquela gramínea, né? Então, assim, é preciso para que esse animal se nutra, né? Que ele comece com a apreensão desse alimento, que ele começa com a captura desse alimento do ambiente para adentrar a cavidade oral. No caso de bovinos, tem a associação da língua, né? Tem esse auxílio da língua na apreensão desse alimento. No caso de pequenos ruminantes, como ovinos e caprinos, tem a associação também da mobilidade dos lábios. E, e aí o que a gente não pode esquecer, né, é que os ruminantes não possuem dentes incisivos superiores por conta da característica desses terem pulvino dental. Então, são três mecanismos de processos físicos da digestão. Então, é a apreensão desse alimento, é essa mastigação, que é a digestão física desse alimento, ou seja, é transformar esse alimento que está grosseiro, que tem grandes partículas de alimento, a fim de transformar essas grandes partículas em partículas menores. Então, compreende a mastigação como um processo de digestão física desse alimento com o auxílio dos dentes, né? Então, a
deglutição está associada para os ruminantes, que é a passagem desse alimento da cavidade oral para para a primeira cavidade do pré-estômago, né? Para a primeira cavidade do estômago, que é o pré-estômago, né? Essa região, hum, mais precisamente o rumen. Então, a parte da deglutição tá associada à retirada, tá associada à passagem desse alimento da cavidade oral para o rumen, né? Compreendendo que ele não sai magicamente, né, da cavidade oral para o rumen. Então, na parte da deglutição tem a associação da faringe, que ela permite com que esse alimento passe da cavidade oral para o esôfago, e tem o esôfago, que permite com que esse alimento passe, com que esse alimento fibroso passe da faringe e adentre ao rumen, no caso no caso de animais ruminantes. Então, no caso da mastigação, tem dois tipos de mastigação. Tem a mastigação que é ingestiva, ou seja, que esse animal faz para capturar. Não, deixa eu corrigir o meu pensamento. Então, a mastigação, que é classificada como ingestiva, é aquela mastigação que ao esse alimento adentrar a cavidade oral, ele passa a sofrer esse mecanismo de digestão física, ou seja, a quebra de partículas grandes, transformando em partículas pequenas, né, com o auxílio dos dentes. E essa mastigação fulminatória está associada a, a esse comportamento, ah, por conta desse alimento ficar um período no rumen, nesse compartimento úmino reticular, por conta desse alimento ainda estar grosseiro, ele vai precisar retornar à cavidade oral para ser remastigado. Aí é por isso que ele é chamado de mastigação ruminatória. Se ficou complexo, vocês me avisem depois. Então, passando para a deglutição, que nós já conversamos, tem a associação da faringe e do esôfago, que tanto na faringe quanto no esôfago, ele é, ele é de modo involuntário, então ele não depende da vontade desse animal, e de forma sistemática, como que acontece esse fluxo, né? Então,
primeiramente, esse primeira primeiramente vai acontecer essa mastigação ingestiva, que a gente já conversou, que que é esse tipo de mastigação que acontece posteriormente à ação de captura desse alimento que vai adentrar na cavidade oral. Posteriormente, gente, eu só peço perdão que eu tô me movimentando assim, que eu tô gravando no sofá de casa. Então, ah, posteriormente, esse alimento que foi mastigado vai ser deglutido, né? E quando esse alimento que passou pela faringe, lá, lá, lá pela faringe, passou pelo esôfago, e ele adentra nesse compartimento reticular. Só que por esse alimento ainda estar grosseiro, ele vai precisar ser mastigado. Então, sendo conduzido do esôfago para a cavidade oral novamente, sendo mastigado e sendo deglutido, né? Passando novamente pelo compartimento reticular. É preciso compreender também que esse estômago multicompartimentado desses animais ruminantes possui quatro cavidades. Então, tem o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Então, esse alimento, né, vai passar pelo esôfago e aí ele vem, passa pelo rumen, que passa pelo retículo e aí ele passa pelo omaso e abomaso e aí posteriormente vai para o intestino. Então, é preciso compreender que a proporção do volume de cada cavidade desse estômago, ele pode ser alterado conforme a idade desse animal. Então, assim, quando quando esse animal está jovem, né? No, no caso, quando eu falo jovem, eu até vou corrigir essa minha palavra. Quando esse animal acabou de nascer, quando esse animal acabou de nascer, nós precisamos compreender que o alimento basal desse ruminante vai ser o leite, né? E compreendendo o que vai ser o leite e sabendo que o leite não adentra tanto no rumen quanto no retículo e no omaso, né? Por conta daquela estrutura chamada goteira esofágica, que faz com que esse leite passe para o abomaso, né? Compreendendo, né, que esse leite não passa nesse pré-estômago de modo definitivo, hum, nós compreendemos que a porção mais desenvolvida nesse animal que acabou de nascer é o abomaso. Por que que é o abomaso? Porque será no abomaso que ocorrerá a digestão da fração proteica do leite
pela ação da enzima renina, que a gente já conversou sobre isso no conteúdo de não ruminante, né? Então, assim, no conteúdo de não ruminante, a gente conversou sobre essa enzima, né? Então, assim, compreendendo que o leite não vai passar definitivamente pelo, pelo compartimento reticular e aí também não passará para dentro do omaso, né? Por conta que é nesses ambientes que ocorre a fermentação. Gente, só um minuto, caiu a conexão aqui. Voltou a conexão. Então, compreendendo que o leite não vai ser fermentado nessas cavidades, por conta que ele vai ser digerido no abomaso pela enzima renina, né? Essa proporção do estômago para esse animal que acabou de nascer vai ser maior no abomaso, correspondendo a 61%. Então, a partir do momento que eu começo a introduzir uma dieta que não seja esse leite, ou seja, quando eu começo a fazer aquele mecanismo de creep feeding, que que é a tentativa desse animal ahn, começar a ganhar peso com o consumo de forragem ou de ação, né? Ah, de forma mais rápida, ou seja, que ele comece a comer esses alimentos de uma maneira mais rápida. Quando isso acontece, vai sofrer uma dinâmica nesse estômago multicompartimentado. E quando apresentar apenas alimentos sólidos na dieta desse animal, o que vai ser possível observar? Que a parte desse estômago que vai ser mais desenvolvido quando o alimento for sólido será esse compartimento reticular, que compreende cerca de 69%, né, desse estômago multicompartimentado. E então nós temos que relembrar que a parte do pré-estômago, que é formado por rumen, retículo e omaso, ele acaba sendo formado pela região esofágica, né? Então, o que isso significa, né? Se a gente vai lembrar lá do conteúdo de não ruminante. Nessa região esofágica não tem capacidade de secreção de compostos, né, do próprio organismo desse animal ruminante. Por isso,
O que vai acontecer nesse compartimento do homem retículo eomaso? Vai ocorrer o processo de fermentação desses nutrientes a partir da degradação do alimento pela ação das enzimas que não são produzidas pelo animal ruminante em si, mas sim pelos micro-organismos que habitam nesse compartimento chamado de pré-estômago. Isso é tão importante a gente compreender que essa característica dele faz que com, faz com que aumente a complexidade desse órgão. Então, é possível compreender que o- quando a gente compreende, quando a gente analisa o estômago do não ruminante, no caso desse estômago do não ruminante no ruminante, está associado à parte do abomaso, porque vai ser no abomaso que ocorrerá a secreção desses compostos, né, produzido pelo corpo desse animal. Então será no abomaso que ocorrerá o estômago verdadeiro. Por isso que antes do abomaso, na literatura encontra-se esse conceito de digestão e absorção de ruminantes, porque compreende que no pré-estômago ocorre essa degradação do alimento a partir dessas enzimas produzidas não pelo animal em si, mas pelos micro-organismos que habitam no pré-estômago, que são bactérias, protozoários e fungos. Todavia, quem possui maior proporção são as bactérias. Então, agora falando de pré-estômago, o que que a gente tem que saber? Que para promover o desenvolvimento e o crescimento desses micro-organismos no pré-estômago, precisamos que a temperatura, precisa que a temperatura desse ambiente ruminal esteja entre uma amplitude de temperatura entre 38 e 41 graus Celsius, sendo essa temperatura ótima próxima de 39 graus Celsius. No caso do pH também é um parâmetro super importante, porque esse desenvolvimento microbiano ele ocorre de maneira adequada com pH entre 5,5 a 7. Todavia, compreende-se que esses micro-organismos que degradam essa, esses carboidratos fibrosos precisam de um pH entre 6,2 a 6,9. Então, é preciso que ocorra a, é preciso que ocorra a ausência de oxigênio, né?
Eu só vou observar uma coisa aqui, gente, porque por algum motivo eu acabei de corrigir o meu slide, só que no Canvas não tá aparecendo. Então tá certo. Então, ó, então é necessário que esses micro-organismos que habitam no rumen sejam, tenham a característica de ser anaeróbios obrigatórios e anaeróbios facultativos, ou seja, que eles, que eles sobrevivem a essa característica aqui, aqui, ó, que eles sobrevivem nessa característica de a ausência de oxigênio, né? E também temos esses padrões de motilidade, que a gente vai conversar isso na próxima aula, que ele, que ele é bem mais complexo, só que só como uma forma de introdução desse assunto que a gente vai conversar na aula que vem, são três tipos de padrões de motilidade. Então, nós temos essa contração de mistura, né, que é, gente, eu tenho que parar de falar, né, que é essa contração primária. Tem-se também essa contração de eructação ou contração secundária, e tem também esse processo de regurgitação, que é esse processo com que esse alimento saia desse complexo não, desse compartimento reticular e volte para a cavidade oral a fim de ser remastigado. Eu só tô vendo para ver se eu não tô falando da asneira. Tá certo. Então, esse processo de regurgitação tem a finalidade de- desse alimento que estava no complexo, no compartimento reticular, de ele ser remastigado e ser deglutido, né, posteriormente. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem nessa introdução desse conteúdo, podem ficar à vontade de me mandar mensagem, tá? E assim, eu farei de tudo para que vocês tenham um bom desenvolvimento, né, nessa matéria. Hum, não é nem só de nota, né? Mas é de compreensão mesmo, sabe? Porque é isso aqui vai ser fundamental nas matérias de fundamentos da nutrição. Então, assim, você precisa compreender ao menos essa dinâmica da digestão e absorção desses nutrientes. Então, eu fico à disposição de vocês, se caso vocês tiverem qualquer dúvida no conteúdo, e até a próxima, até a próxima aula desse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.